Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel, estou passando aqui rapidinho para esclarecer mais uma passagem bíblica que tem sido muito mal interpretada por muitos pregadores por aí. E a passagem que se encontra em Mateus capítulo 8, versículo 21 ao 22, que diz: E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Veja bem, alguns pregadores têm pregado por aí que Jesus estaria proibindo o jovem ou o discípulo de ir sepultar o seu pai. Mas como nós podemos entender essa passagem? Para entendermos essa passagem, nós precisamos entender a cultura, o contexto cultural na qual essa passagem foi escrita. Veja bem, o processo de sepultamento no judaísmo é diferente do nosso, certo? Nós que vivemos na cultura ocidental, por exemplo, certo? Então, o nosso processo de sepultamento é completamente diferente da cultura judaica. Por exemplo, na época de Jesus, o sepultamento ele tinha um processo. Vamos aqui fazer uma comparação para que os irmãos possam entender. O falecido, no caso, quando morria uma pessoa, o falecido era colocado numa gruta, certo? Nós temos um exemplo, uma gruta que era tapada com a pedra. Nós temos o exemplo do sepulcro de Jesus, do sepulcro de Lázaro, certo? E ali o morto ficava, e entrava em estado de decomposição, e nesse processo, esse processo durava mais ou menos 1 ano. Depois de 1 ano, os restos mortais, eles eram recolhidos pela família, pelos familiares, e eram colocados numa caixa que era um tipo de ossuário, certo? Então, acontecia a conclusão do sepultamento, e isso levava muito tempo, levava mais ou menos 1 ano, certo? Então, o seguimento de Jesus era urgente, certo? Então, por isso que Jesus disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Ou seja, deixem aqueles que estão espiritualmente mortos, que não seguiram Jesus e não estavam abraçando o seu movimento, o seu seguimento, deixam eles se preocuparem com essas coisas efêmeras. Mas o importante era o seguimento de Cristo. Foi justamente isso que ele quis frisar. E a outra hipótese também, que é defendida por alguns teólogos, de que o jovem estava querendo esperar que seu pai falecesse. E só após a morte de seu pai, o falecimento de seu pai, era que o jovem iria seguir a Jesus. E isso também duraria algum tempo, não sabia quando, o pai do jovem ia realmente morrer. Então, mas o seguimento de Jesus era urgente. Jesus estava chamando as pessoas à conversão. Então, não podia deixar para depois. Então, era justamente isso. E a outra hipótese também, entre os estudiosos, comentaristas, de que o pai deste jovem estava muito doente e podia morrer a qualquer momento. E o jovem ia esperar o seu pai falecer, passar pelo processo do sepultamento, para depois seguir Jesus, o que levaria também muito tempo. E a mensagem do Evangelho não era para depois, era para agora. A mensagem do Evangelho é urgente. Então fica aqui esclarecido mais uma passagem bíblica. Que Deus abençoe a todos vocês, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.